Agora vamos começar. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Todo mundo já está aí com seu chá, seu café. Gente, fiquem à vontade para se servir quando vocês desejarem, tá? Então hoje nós vamos falar sobre Varnas, entendendo o nosso papel do mundo. Mas antes da gente começar a matéria nova, né? Vamos recapitular o que a gente viu no nosso último encontro, que foi sobre Purusharthas, né? Então, lembrando que esse conhecimento que a gente está falando, ele veio do Oriente, né? Mais especificamente ali na Índia. Então, a gente vai falar desse conhecimento que vem dessa região oriental, mais especificamente nos Vedas, né? Que é a literatura mais antiga, um conhecimento filosófico mais antigo no mundo, e não tem conotação religiosa, né? Ele segue sendo entoado, estudado e transmitido oralmente até hoje. Então ele tem essa característica de manter as tradições, né? Principalmente de como elas foram passadas ao longo desses milênios. Lembrando que esse conhecimento ele vem mais ou menos de 5.000 anos, né, que foi escrito, mas o conhecimento mesmo, ele já era passado oralmente há 10.000 anos, mais ou menos, tá? Então, os Vedas foi essa compilação, mas o conhecimento em si, ele já é mais antigo, certo? Deste corpo de conhecimento, então, vieram as escolas filosóficas. Não sei se todo mundo lembra dos darshanas, né? As 6 escolas filosóficas, sendo que o yoga é uma dessas escolas. Então, o yoga não é só uma atividade física. O yoga é um sistema filosófico de conhecimento, né? Os Vedas, eles explicam que o ser humano é um buscador. Então, lembrando que para a gente entrar no assunto de Purusharthas, a gente entendeu que todo ser humano, ele busca algo, né? Existe um vazio, um espaço onde falta uma insatisfação, uma carência, onde todo mundo procura buscar essa completude, né? Esse pertencimento, essa validação. Então, a gente busca em N coisas, em N situações, algo que muitas vezes a gente não consegue preencher, né? Então, o conhecimento védico vem nos dar uma luz do porquê que a gente está sempre buscando algo. Tu conquista uma coisa, aí tu acha que era aquilo, mas continua faltando. Aí tu vai lá e acha uma outra meta e continua faltando. E a gente vai sempre buscando. Algum questionamento, Marta? Tu fez uma cara assim? Eu só fiquei pensando que no meu caso especificamente, acho que eu não achei a minha meta. Ah, não achou? Pois é. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos esclarecer as coisas, né? Então, por que a gente sente essa necessidade de buscar? Porque na tradição védica, a gente já pertenceu a algo e aí a gente sabe lá no nosso íntimo de como é essa completude. Mas aqui agora, nós não nos lembramos disso. Por isso porque quando a gente quer buscar alguma coisa, a gente tem que conhecer essa coisa. Vamos dar um exemplo prático. Se eu quero ir até um sítio, eu primeiro tenho que saber que esse sítio existe e que lá tem uma atividade interessante para eu fazer. Mas eu conheço que ele existe. Por isso eu vou lá para buscar o caminho para chegar nesse sítio.
né? E como é que a gente tenta buscar alguma coisa que a gente não sabe o que é? A gente muitas vezes não tem essa clareza do que a gente está buscando, mas a gente sabe que busca algo. Vocês concordam comigo? Faz sentido? Senão parece que eu fico viajando sozinha. Mesmo? Então, segundo os Vedas, né, a solução para a gente satisfazer esse desejo de preencher essa falta é pela autorrealização da nossa real natureza. Mas como assim a nossa real natureza? Quem sabe aqui a sua real natureza? Então vamos lá. E aí, a gente viu na última aula que nós tentamos buscar essa coisa para preencher esse vazio muito nas coisas, né? Nas compras, com comida, com bebida, com álcool, muitas vezes com os remédios, com as drogas. Então a gente tenta buscar alguma coisa para suprir, né, essa falta. E aí a gente acaba muitas vezes até se perdendo, né? E aí a gente começou a falar então dos Purusharthas, que explicam, segundo a tradição védica, essa busca, né? Então Purusharthas eram os 3 níveis, são os 3 níveis, 4 níveis de consciência, né? Segundo a tradição védica, que são essas metas originais da nossa alma, que não está sujeita a culturas e a condicionamentos. É uma coisa inerente do ser humano. Por essência, todos nós vamos buscar e passar por esses processos de consciência, tá? E não buscar esses objetivos nos traz muita angústia e geralmente nos desequilibra e pode nos gerar doenças, tá? Algum questionamento, algum parecer que ficou refletindo da última aula? Não? Então vamos lá, lembrando do primeiro nível de consciência, Artha, que tem a ver com a segurança. Então, todo ser vivo busca segurança, por isso que eu coloquei a imagem do cachorro, do gato, a casa, a família, segurança emocional, segurança física, né, os recursos para a gente poder se manter. Então, tudo isso é necessário, né, para a gente ter essa segurança para sobreviver, porque a gente não pode pensar em algo maior se nós não temos o básico para sobreviver, né? E lembrando que essa é uma segurança temporária, porém importante. Tanto que a gente falou do exemplo das enchentes. Lembra que muitas pessoas perderam suas casas, então elas estavam até aquele dia seguras com a sua casa, com a sua família, e de um dia para o outro perderam tudo. Então, ela é uma segurança que está sujeita às influências, mas ela é necessária. E depois a gente falou de Kama, que é o segundo nível de consciência, que depois que a gente tem o básico, o exemplo do feijão e do arroz, né, para comer, para não passar fome, tu começa a querer experienciar os prazeres que a vida pode nos dar. A vida é muito linda, a natureza, as coisas, as artes, então tudo isso nos proporciona momentos de prazer e tá tudo certo viver tudo isso, desde que com equilíbrio, né? Com harmonia, onde a gente não se perca, porque a satisfação desses prazeres, elas são muito fugazes, muito rápidas. Quando tu tá morrendo de vontade de comer um chocolate, tu vai lá, come um monte de chocolate e depois repugna o chocolate. Foi um prazer curto. Faz sentido, gente? Então, buscar esses prazeres e tornar isso como um foco na nossa vida é muito custoso financeiramente, para a nossa saúde, para a nossa família, para o nosso tempo, que a gente deixa muitas vezes de viver coisas melhores
por satisfazer certos vícios, vamos dizer assim, né? Então, para não se estender muito, a gente comentou de não deixar esses desejos, né, comandarem a nossa vida, tanto ali a roda, que a gente fica correndo que nem um maluco, né, atrás de tudo isso, e é buscar o equilíbrio, né, vivenciar a materialidade com sabedoria. E aí, quando a gente entende que a gente tem o básico, que a gente pode viver as coisas interessantes e prazerosas da vida com o equilíbrio, a gente começa a se questionar. A questionar como que a gente busca essa segurança, como a gente busca viver esse equilíbrio. E aí que está um momento importante para o quarto nível de consciência, né? Que é essa capacidade de escolha que nós temos, diferente dos animais, né? Que nos leva para o Dharma, que é o terceiro nível de consciência, que seria o propósito. E aí a gente falou que existe o Dharma cósmico, vamos dizer assim, que o Dharma, na visão védica, é essa ordem que sustenta tudo, toda a criação. Então, tudo que existe não está em meio ao caos. Ele existe pela ordem das coisas, né? E é essa ordem que faz a vida fluir, as coisas evoluírem. Quando a coisa está meio bagunçada, é que a coisa se perde. Concordam comigo? Né? E essa lei que leva todos os seres em direção à unidade, né? Então, quando a pessoa desperta esse nível de consciência que ela não está aqui só para passear, que ela pertence dentro de um sistema, que ela é importante dentro de uma comunidade, a coisa muda de figura, porque ela não está mais enxergando o próprio umbigo. Ela entende que ela faz parte de um todo. Vamos pensar numa comunidade, numa cidade, numa sociedade, e que ela tem o seu papel. E que todas as pessoas que compõem essa sociedade dependem uma da outra. Né? Concordam comigo? Todo mundo é dependente um do outro. De alguma forma, todo mundo é dependente. Nós já vamos falar mais sobre isso. Então, lembra que o Dharma é esse norte que direciona as nossas ações, que são o Karma. Karma nós vamos falar ainda mais a fundo na nossa próxima aula, em dezembro. Mas as ações que nós escolhemos fazer vão determinar se nós estamos seguindo nesse caminho ascendente de evolução, tá? Então, o Dharma, ele é uma expressão dessa ordem interna. Por que eu grifei essa frase? Porque ela vai fazer um total sentido na aula de hoje, tá? Os Varnas estão estritamente ligados a isso, a esse Dharma pessoal. Existe um Dharma cósmico, mas todo mundo tem um caminho, um propósito pessoal, tá? Falamos da historinha aquela, né, de que tudo acontece para o melhor. Não vou contar ela de novo, mas todo mundo só para lembrar. E aí, entendido isso e vivido isso, as pessoas começam a buscar o quarto nível de consciência, que é moksha, essa libertação, segundo a tradição védica. Essa libertação do quê? Libertação desses outros 3 estados. É meio complexo, né, gente? Tu vai lá e vai galgando como se fosse uma escada, e quando tu vai chegar lá, tu pensa, não, eu tenho que abandonar todo o resto. Por quê? Porque a gente vai se libertar. Se libertar de lembrar-se de quem a gente é, mas isso não é algo que é intelectualizado. Ele é experienciado. A gente precisa experienciar na vida
esse desapego, essa libertação, essa consciência maior. É bem complicado explicar moksha. Esses dias, num atendimento, eu estava atendendo uma criança e aí ela adora fazer yoga para reabilitar. E aí a gente começou a falar um pouco sobre os 8 passos, né, do yoga. E aí eu tive que explicar o 7º passo, né, que é samadhi, que tem a ver com a libertação. E eu fiquei assim, como é que eu vou explicar para ela, né? Eu engasguei na hora, porque é difícil explicar para uma criança, né, como é que é assim se iluminar, né? Como é que foi que eu falei para ela? Eu falei que era sentir uma felicidade intensa, uma coisa que era muito legal, tipo, né? Foi o que eu consegui dizer na hora, porque isso é uma coisa que não experienciei, né? Então como é que eu vou explicar? Mas é o que se diz, né? Segundo os gurus que já se libertaram, que é uma conexão, uma vibração inexplicável. Algum questionamento? Não? Nada? Vocês estão tão quietinhos. Então, integrando esses 4 conhecimentos, que a base, se a gente criar uma pirâmide, a base dessa pirâmide é o Dharma, porque é ele que sustenta as nossas escolhas, né? Se ela é dármica ou adármica, se ela é melhor ou pior, né? Então, todas as nossas escolhas baseadas no caminho, num propósito maior, que vai fazer a gente buscar nossa segurança de uma forma mais íntegra, viver a materialidade, os prazeres de cama de uma forma mais equilibrada e harmoniosa, para a gente conseguir um dia se libertar. E aí, revendo tudo isso, nós vamos entrar no assunto de Varnas. Antes eu quero saber se alguém teve algum questionamento, quer fazer algum apontamento, antes da gente dar continuidade. Nada? Então vamos lá. Varnas. Alguém já ouviu falar sobre Varnas? Só a Kátia. Ninguém mais? Então vamos lá. Vamos primeiro entender uma coisa muito importante, que todos nós somos iguais por essência, e nós estávamos falando de essência antes da palestra, né? Mas vamos lá. Em essência, olha a luz branca ali no exemplo, né? Chegando no cristal. Todo mundo pertence a essa mesma luz. E todo mundo é igual em essência. Mas como esse cristal vai iluminar, depois que a luz passa por ele, tem um arco-íris ali, certo? Então, cada cor é uma manifestação diferente dessa consciência. Então, fixem bem isso, que todos somos iguais em essência, mas nós temos diferentes manifestações de consciência, tá? Por quê? Porque Varnas significa cor da mente. É como a nossa mente vê certas coisas, tem habilidade para certas coisas. Então, cada um de nós tem uma cor de mente. Esses dias na aula de yoga eu comentei com alguns alunos, né? Eu acho que foi na turma de segunda, que o nosso objetivo é limpar a nossa mente. E aí um aluno até disse, mas qual é a cor da tua mente? É cor de rosa, né? Eu disse, mas não é nesse sentido de cor rosa, verde, vermelha, não. É as interpretações que a gente tem, os apegos que a gente tem, as identificações que a gente tem.
Por isso que a gente estava falando antes sobre a questão do apego, do ego. Isso tudo vai determinar muitas cores para nossa mente. O objetivo no yoga, por exemplo, é a gente tornar tudo isso o mais transparente possível, para se aproximar à luz de essência. Conseguiram captar? Jane ali. Uhum. Então, vamos questionar, né? Se possuímos nossa mente clara, limpa, transparente, mais estável de vez em quando, ou a gente muitas vezes está limitado, está toldado por situações, a mente não entende. Então, a gente vive tentando guerrear com a nossa mente. Vocês concordam comigo? Tem um lado que é mais tranquilo, às vezes muito claro, mas muitas vezes está confuso, está limitado, não enxerga. Não é assim na rotina, no dia a dia? A nossa mente é assim. E aí, nas escrituras, antes da gente explicar exatamente o que é cada varna, eu trouxe para vocês, eu vou me aprofundar mais nesse assunto numa outra aula que eu quero trazer para vocês, mas era muito importante eu trazer essa pincelada porque vocês não têm essa informação e para entender é importante. Então, nas escrituras védicas, nós possuímos 3 qualidades essenciais para tudo. Então, são 3 qualidades, tá? Que formam tudo que existe da criação. Tudo. E o que são essas 3 qualidades? Sattva, Rajas e Tamas. Eles chamam das 3 gunas. Todos nós temos as 3 gunas. Tudo que é materializado tem as 3 gunas. Tudo que existe tem as 3 gunas em diferentes proporções, tá? Então, Sattva é a guna que tem uma inteligência, uma suavidade, ela é mais harmoniosa, ela é mais transparente, clara, leve, né? Ela é uma energia mais libertadora. Nós estamos falando aqui de energia, tá? Lembra? Energia. O que diferencia as coisas mais sutis das coisas mais materiais é o padrão de vibração e frequência, certo? Isso é física. Então, as coisas vibram e tem um padrão de vibração e isso vai gerar uma materialização em diferentes coisas, certo? Pode ser tanto uma pedra, uma parede, uma pessoa, quanto uma onda de ultrassom, uma onda de rádio, certo? Todo mundo está acompanhando o meu, senão às vezes eu viajo e volto, né? E tudo isso tem as gunas, tá? Rajas, o que é Rajas? Rajas é o movimento, é a atividade, é a motivação, é a energia de ação, tá? E Tamas é a energia da inércia, é a densidade, é o peso, é a energia da limitação. Então, um exemplo prático, quando a gente precisa dormir, a energia que predomina e deveria predominar na nossa mente seria uma energia mais tamásica, porque eu preciso me acalmar para dormir, então eu começo a parar. Então é uma energia que leva à inércia, né? Porque eu preciso do repouso. Tô trabalhando, preciso dar uma aula e papapá, preciso de ação, de movimento, que energia que está predominando? Rajas, né? Vou meditar, preciso me acalmar para estudar. Como eu deveria lidar com a mente? De uma forma mais sáttvica, mais calma, mais leve,
Vocês conseguiram entender? Que nós temos essa energia e que ela oscila durante a nossa rotina, mas que na nossa mente ela vem em determinadas proporções para cada indivíduo. E é isso que nos diferencia e muito, tá? Lembra, nós somos iguais em essência, mas diferentes em formas de manifestação de consciência, tá? Dúvida? Não entendeu alguma coisa? Fala, Maicon. Essa coisa minha aqui, que, por exemplo, ali nesse círculo ali que tem as 3 gunas, ali no meio não seria meio que um equilíbrio delas, ou só um negócio ali para expressar? Ali é uma representação só de uma imagem, né? Sim. Mas vamos chegar nesse ponto, tá? Elas, é que aí a gente vai para bem metafísica, assim, é que a materialidade, ela precisa desse movimento, mas o objetivo nosso, segundo as escrituras védicas, é sativizar cada vez mais a nossa mente e a nossa existência, para tornar ela cada vez mais limpa. Lembra limpar a mente? Limpar a cor da mente? Qual que é a cor mais leve, mais luminosa? É a sátvica. Tanto que as cores que estão ali de propósito. Que o branco simboliza essa limpeza, vamos dizer assim, da mente. O vermelho é aquela agitação que o fogo traz, né? E o preto é aquela coisa mais parada. Entende? O amarelo seria a junção dos 3, de certa forma. Não, o amarelo ali, Maicon, é só que botaram amarelo ali, mas não é pra aí, tá? Mas vamos lá. Então, por exemplo, no Ayurveda, a compreensão da mente das pessoas é determinada por essas gunas, né? Então, por exemplo, que nem eu dei o exemplo ali, quando eu preciso meditar, quando eu preciso de um momento mais tranquilo, eu busco essa tranquilidade, então prepondera sattva. Quando eu preciso trabalhar, produzir, fazer 1000 coisas durante o dia, a mente fica mais rajásica. E às vezes quando eu tô de saco cheio das coisas, né? Eu botei um exemplo ali do trabalho, tô com preguiça, tô embotada, tô com sono. A mente mais embotada, mais tamásica, tá? Então, os varnas, tá? Então essas tendências de cada indivíduo, já que nós temos essas gunas em diferentes proporções que determinam a nossa cor da mente. Por quê? Porque isso vai nos direcionar para certas habilidades, para certas facilidades e para certas inclinações. E é isso que a tradição védica fala sobre os varnas, tá? Então não existe melhor ou pior, tá? Isso é muito importante, gente, que nós somos iguais em valores humanos. A essência é a mesma, mas a consciência é diferente, tá? E há um tempo adequado para a gente realizar todas essas coisas. Isso também numa outra aula eu pretendo trazer para vocês, que são as fases da vida, tá? As idades e tal. Mas hoje nós não vamos se ater a isso. Então não existe melhor ou pior, se sattva é melhor ou pior que tamas. Não. A gente precisa do tamas, por exemplo, para dormir, tá? Então a cor da mente, ela veio por observação daqueles sábios da época, né? E ele denota muito o nível de responsabilidade que uma pessoa consegue suportar. Então, vou questionar vocês, né? Tem pessoas que conseguem suportar um determinado grau de responsabilidade. Por exemplo, todo mundo aqui iria conseguir suportar
fazer um plantão de, sei lá, 24 horas numa UTI pediátrica. É uma responsabilidade. Todo mundo tem essa habilidade e essa força de aguentar essa responsabilidade, por exemplo, que um médico ou uma enfermeira suporta? É diferente, né? Então, tô dando um exemplo assim, mas todo mundo aqui tem responsabilidade em diferentes níveis, tá? Por exemplo, eu botei ali 2 exemplos. Um empreendedor e um funcionário, tá? Não existe melhor ou pior. Cada um tem uma função dentro de uma sociedade. Vamos dar o exemplo de uma empresa, né? Então, uma empresa precisa de gestores, precisa de alguém que foi lá, abriu um negócio, contratou 100 funcionários. O grau de responsabilidade de quem administra isso tudo e coordena todas essas 100 famílias que dependem desse negócio, vocês entendem o grau de responsabilidade? O funcionário tem sua responsabilidade, seu papel dentro da empresa, tem sua responsabilidade com a sua família, de prover o sustento, de criar seus filhos, mas e aquela pessoa que administra os 100 funcionários que tem 100 famílias, se ele fizer alguma coisa errada ou fizer alguma escolha errônea, pode impactar na vida das 100. Vocês entendem isso? Outro exemplo. Um filho que herda uma empresa, por exemplo, do pai. Né? O pai foi lá, criou um monte de negócio e tal. E aí o filho, não é a praia dele, mas ele herdou o negócio, né? E aí o filho não consegue, perde tudo, não consegue administrar. Por quê? Porque responsabilidade não é hereditária. Cada um desenvolve e nasce com isso em si. Quem é mãe aqui e tem filhos, mais de 1, 2 ou 3 filhos, sabe que um é diferente do outro e que não adianta. Tem uns que são mais responsáveis com as tarefas, tem outros que já não são mais tanto. Então, a criação é a mesma, mas a responsabilidade em fazer o dever de casa não é o mesmo, né? Então, a responsabilidade não se herda. Por que que eu estou falando disso? Porque Varnas é muito conhecido como as castas na Índia, né? Só que o problema é que as castas hoje na Índia, elas são hereditárias, mas por essência elas não são hereditárias. Varnas é a cor da mente que determinam as castas. Só que a casta, com o passar do tempo e da parte política e desenvolvimento social, se determinou que as castas eram hereditárias. Então, se eu nasci numa determinada casta, eu vou ser daquela casta. Mas a minha mente não precisa ser daquela casta. Porque cada um nasce com uma cor de mente diferente. Entender? Faz sentido? Tá? E aí o exemplo ali da novela, vocês lembram da novela do Caminho das Índias? Quem assistiu? Então, lá a gente começou a ver essa questão das castas, né? Aí tinha lá o que era o mais religioso, o Lima Duarte, ali tinha os comerciantes, que era a família ali da Juliana Paz, lembra? Então, tu nascia naquela casta e tu era daquela casta, mas por essência, nos Vedas não é assim. Fala, Mari. Então por que é assim, Ana? Por uma questão política. Passa pro mundo, né? Por uma questão política. Tornou-se uma coisa hereditária. Por uma questão financeira, política, social, cultural, né? Mas a essência nos Vedas
Varnas, que é essa cor da mente que a gente nasce, que determinam a que casta tu pertence, não tem nada a ver com hereditariedade. Uma pessoa de uma casta pode ter um filho de outra casta. É a cor da mente que aquela pessoa veio e tá tudo certo. Tá? Ficou claro, gente? Então, a criança, ela demonstra muitas tendências e habilidades na infância. Então, a gente consegue identificar, a gente vai entender agora os Varnas, essas habilidades nas crianças brincando, né? Vocês lembram o que vocês brincavam mais quando eram crianças? Não? Vande? Jogar bola. Quem mais? O que vocês brincavam mais? Da aula? Comidinha? Boneca? Eu sei que o meu marido, ele organizava coisas para vender. Né, amor? Ele botava um monte de gente para trabalhar. Desde pequeno. Lembra? Então, não é toda criança que brinca assim. Né? Tem gente que só gosta de ser mamãezinha, de fazer comidinha, né? O outro gosta de dar aula, de não sei o quê, né? O outro gosta de fazer luta. Eu gostava de comprar dinheiro. Enfim. Feito isso, eu queria questionar vocês. Como vocês acham que está o nível de consciência das pessoas hoje? A cara da Kátia. Fala, gente. Bem variado. Bem variada. Aí eu coloquei aqui só umas cenas que eu peguei na internet, né? Todo mundo tá em evolução, mas, gente, olha como falta, né? Crime contra animais, maus tratos. A gente ainda joga lixo às vezes pela janela, nós não. Mas tem gente que joga, né? Queima as matas para desmatar. Depois do ano novo, na beira da praia, como é que fica? Né? Todo mundo recolhe o seu lixo e leva para descartar no lugar certo, né, Marta? O negócio? Então, tem pessoas que têm essa consciência de levar o seu lixo para casa e descartar e tal. E tem gente que não tá nem aí, que pá, deixa na beira da praia. Isso é diferença de nível de consciência. Lembrando de novo, nós somos diferentes em consciência, mas todos iguais. Cada ser humano tem o seu valor, mas nós somos diferentes. E aí, na tradição védica, eles dizem que os Varnas, né, eles se originaram das diferentes partes de Brahma, que é o criador do universo. Então, existe o Varna, a casta, enfim, dos Brahman, né, dos Brahmanes, que são as pessoas que transmitem o conhecimento. Dos Kshatriyas, que são as pessoas que têm essa habilidade e tendência a governar e proteger, né, a sociedade. Os Vaishyas, que são as pessoas que provêm para a sociedade. E os Shudras, que são as pessoas que produz e serve, tá? Não existe melhor ou pior. Cada um tem o seu papel. Já vamos falar mais sobre isso. Isso é um assunto bem delicado, né, gente? Nós não estamos falando nada aqui de política, de nada. Nós estamos falando de um conhecimento milenar que entende a sociedade com cada um tendo o seu papel e o seu grau de importância. Tá? Isso é muito importante. Então, existe uma pirâmide, né? Onde não quer dizer que é o pior ou o melhor, mas em termos de proporção de pessoas, tá?
é uma proporção. Se a gente parar para analisar as diferentes sociedades pelo mundo, essas proporções são muito similares, tá? Então, lembra que a gente falou das gunas? Sattva, Rajas e Tamas, que dão, dependendo da misturinha de Rajas e Tamas e Sattva, a tendência da tua mente. Então, aqui também aparece as proporções dessas energias nas castas, nos varnas. Então, por exemplo, a casta dos brahmanes dizem que tem em torno de 70%, se a gente tivesse que dar assim uma proporção, né? 70% mais sáttvicos, 20% mais rajásicos e 10% mais tamásicos. A mente da pessoa. Os kshatriyas, que são a parte laranja ali da pirâmide. 20% sáttvicos, 70% rajásicos e 10% tamásicos. A Marta ainda fez assim. Por quê? Do movimento, que para te proteger, para te guerrear, para te, né? Tem que ter ação. Os Vaishyas, ali, Michael, que aparece o equilíbrio, tá? Lembra? Não existe melhor ou pior. São características que determinam certas habilidades e tendências da mente. Tu precisa dessas energias mais equânimes para fazer esta função que um Vaishya irá fazer. Entendido? E os Shudras têm 10% sáttvicos, 20% rajásicos e 60% tamásicos. Já vamos entender mais ou menos por quê. Entendido? Conseguiram fazer esse link, então, da mente, das gunas, com essa questão de cada varna? Então, tá. Deixa eu dar aquela pausa pro corte no vídeo. Então, vamos continuar. Agora sim, desenvolvendo sobre os varnas, né? Então, vamos começar do topo da pirâmide, tá? Vamos falar sobre os brahmanes. Então, lembra que os brahmanes, segundo a tradição, veio alegoricamente da boca de Brahma, né? Então, eles são os responsáveis por ensinar, pela fala, mas principalmente pelo exemplo. Sustentam uma responsabilidade muito grande, porque eles que orientam as pessoas. Então, eles é a casta dos sacerdotes, dos consultores espirituais, dos professores. Mas aqui a gente não está falando de qualquer professor. Nós estamos falando daquele professor, daquela pessoa que orienta a pessoa na vida, não é o que ensina a matéria, matemática, história, né? É diferente. É aquela pessoa que nasce com o dom da fala, da tendência a estudar, a querer entender mais sobre a vida, né? Então, é essa cor de mente. Por isso que, lembra das gunas, que predomina mais o sáttvico. A tendência a elevar, a clarear a mente para entender o todo, né? Mas o principal ponto aqui, gente, é que não é só uma questão de expressão verbal, é de conduta. São pessoas que têm uma ética e uma moral, que eles trabalham a sua vida inteira, não trabalhar no sentido de trabalho ofício, mas que vivem a vida baseados nessa ética, nessa moral, em princípios e valores humanos. Entendido? A Marta fez meio assim. Vamos lá. Daí, depois que a gente ver todos, a gente pode, né, conversar sobre todos. Vamos primeiro conhecer eles, né? E aí eu peguei um trecho lembra do Gita, do livro? Onde ele cita os brahmanes, né?
Então, no Gita está escrito exatamente assim, que a natureza do sacerdote ou professor, um brahmane, tende a ser serena, dotada de autocontrole, autodisciplina, pureza e piedade, bem como ele possui um comportamento virtuoso, é um estudioso das escrituras e busca a autorrealização com fé no eterno. Bonito, né? Então é a descrição no Bhagavad Gita sobre os brahmanes. Os kshatriyas, que é a segunda parte ali da nossa pirâmide, que se dedicam à proteção e à governância. Então eles cuidam do bem-estar material e da segurança, não só da parte física, mas das pessoas como um todo. Então são as pessoas que precisam guerrear, são as pessoas que precisam defender, são as pessoas que precisam gerenciar. Aqui tem a ver com a questão das pessoas que têm essa tendência política, mas não o político que nós estamos acostumados. É o ser político por essência. É aquela pessoa que tem essa tendência a querer ajudar a sociedade, a gerenciar, né, a sociedade por um bem maior, não pelo bem próprio, que é o que a gente mais vê, né? Então ele está lá porque ele quer o bem de todo mundo, porque ele consegue administrar e ver o todo e fazer a coisa acontecer. Isso é uma coisa que é natural para ele, não por interesse egoísta, que tem a ver com ego, certo? Então eles têm a responsabilidade de cuidar da integridade de todos. Lembra do grau de responsabilidade. De cima e vai descendo. Então, são os guerreiros, governantes, gestores, habilidades de proteger, governar, lutar pelos mais fracos. Nem todo mundo aqui, quando acontecem as guerras, né? Nem todo mundo tem aquela coisa de ir lá e defender e lutar pelos, né? Entendido, gente? E aí o trecho no Gita que fala sobre os kshatriyas, que o líder ou guerreiro, o kshatriya, é naturalmente corajoso e vigoroso, possui firmeza mental, habilidade, generosidade, liderança e determinação de não fugir, mas preservar sempre no meio de uma batalha. Então é aquele que não abandona. Tem essa firmeza. Lembra? Rajas, força, energia, movimento. Depois a gente vai para os Vaishyas, que é uma parte mais larga da pirâmide, né? Que se dedicam a prover os recursos para os outros. Então eles cuidam de ter o que é necessário para todo mundo. Comida, os materiais, os animais, roupa, calçado, móvel, tudo. Então, precisa de uma sociedade, vamos pensar, gente, na sociedade. Uma sociedade precisa de pessoas que se dediquem ao estudo, que se dediquem a isso para poder orientar os demais, certo? Precisa de pessoas para gerenciar tudo isso e proteger quem não consegue, certo? E também precisa de pessoas que proveem os recursos, que constroem as coisas, que fazem a economia girar, para todo mundo ter a sua roupa, todo mundo ter sua comida, ter sua casa, ter a segurança, lembra? Artha, para viver. Faz sentido? Recentemente eu comecei a ler um livro. Eu não sei porque que eu fui ler o livro, mas eu queria ler alguma coisa que não fosse de yoga. Aí eu fui ler Platão,
Fui ler a República. Estou lendo ainda, não terminei. Mas, gente, é muito legal porque ele começa... Platão não tem nada a ver com a Índia, não tem nada a ver, né? É um filósofo grego. Ele também descreve que a sociedade ideal, ela é construída dentro dessas categorias, vamos dizer assim. Porque ele enxerga que cada pessoa, ela vem com uma habilidade e uma função. Porque pensa, vamos dar um exemplo de um médico de novo. Um médico, ele não pode se preocupar em plantar o arroz e feijão que ele precisa comer. Ele tem que se preocupar em atender seus pacientes. Certo? Nós não podemos fazer tudo. Por isso que todo mundo é dependente um do outro. Nós somos dependentes de quem planta, assim como quem planta é dependente de quem constrói, assim como é dependente de quem administra. Entende? A sociedade, ela é toda dependente uma da outra. Por isso que não tem o melhor ou o pior. Porque imagina se dá uma greve do pessoal que recolhe lixo. Como é que fica? Fica um lixão. Todo mundo tem a sua importância dentro do seu papel. E é isso que os Varnas querem nos dar luz. E assim como eu encontrei na República do Platão, ele dá exatamente, gente, com outras palavras, mas nessa descrição ele fala nos Brahmanes como os filósofos que pensam e que tentam entender a vida para poder ajudar a administrar essa sociedade perfeita que ele descreve na República. É muito legal. Viu? Eu viajei, mas vou voltar. Que mais que eu falei aqui? Dos Vaixas. Então, são os negociantes, os vendedores, os agricultores, os provedores de serviço, né? Eles têm essa habilidade de sustentar e prover o que é necessário. Muito importante. Por isso desse equilíbrio, lembra das gunas de novo? Algum comentário? Não? Aí eu botei o exemplo da novela. O Tony Ramos, lembra na novela, lá do Caminho das Índias, ele era dessa casta dos comerciantes, ele tinha uma loja, lembra? E aí eu achei máximo a vaca, lembra que ele sempre falava na novela a vaca entrando na loja, porque a vaca é muito adorada na Índia e respeitada, né? Então, para ilustrar os kshatriyas, que o comerciante... escrevi errado ali em cima, é Vaishya. O comerciante Vaishya é naturalmente inclinado à agricultura, ao comércio de laticínios e outros negócios de troca. Isso está no Bhagavad Gita. E aí chegamos nos Shudras, que se dedicam a servir os outros três. Como aqui, a gente não vamos interpretar errado, tá? Mas é a execução do serviço, onde eu não preciso pensar muito a respeito. A pessoa vai lá e faz o que tem que fazer. É o trabalhador. É aquele que recebe a responsabilidade de pintar uma parede, ele vai lá e pinta a parede. Entende? Eles tendem a precisar que alguém cuide deles. No caso, aquelas pessoas mais acima da pirâmide, que administram a situação. Porque eles são muito bons em executar as coisas, em fazer as coisas. Mas eles não têm essa clareza de mente para, daqui a pouco, ver a habilidade de onde é melhor investir, o que é melhor de fazer. Voltamos ao exemplo do empreendedor e de um funcionário. Muitas vezes o funcionário acha que entende como é administrar uma empresa até botar o pé lá e ver que não teria como. Entende? Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. E isso é um grande problema hoje.
Porque querem que todo mundo seja empreendedor, que todo mundo tenha o seu negócio, que todo mundo seja isso, todo mundo seja aquilo. E tem gente que está feliz em fazer o que ele só precisa fazer. E aí gera ansiedade, gera frustração. Eu vi uma vez um relato de uma moça que tinha um cargo de responsabilidade numa equipe e estava ficando doente porque era muita responsabilidade e ela estava adoecendo por ter que gerenciar aquela equipe, entende? E aí quando ela, dentro da empresa, foi para uma outra, como é que chama? Cargo de mais operacional, ela se sentiu melhor. Ela conseguiu ter uma vida mais tranquila. Por quê? Porque ela só fazia o que ela precisava fazer, ela não conseguia aguentar aquela responsabilidade de ter que lidar com as pessoas e ouvir, não sei o que, não. Entende? E tá tudo certo. A gente não precisa todo mundo ter que saber vender no Instagram e saber se postar e saber se promover e saber se vender. Não é assim. Mas nos colocam essa informação, certo? E aí tu começa a poluir a tua mente e achar que aquilo é natural e que tu tem que fazer aquilo, tu não tem que fazer isso. Certo, gente? Então, isso tem a ver com o grau de responsabilidade. Não é melhor ou pior. A questão é que quando a gente vê isso, ninguém quer ser Shudra, né? Ai, porque é pior. Lembra? Não tem pior ou melhor. A gente tem que se entender, se perceber e fazer o que a gente veio fazer. Algum comentário? Então, no Gita, o trecho que cita sobre os Shudras é: as pessoas trabalhadoras Shudras são, por natureza, predispostas à realização de serviços. Simples assim. E a fotinho ali da indiana bem feliz ali. Tá? Olha que trecho bonito do Bhagavad Gita. Fala, Jane. Ju, voltando para a pergunta da Amanda, e com o que você falou agora, ela perguntou, né? A gente pode desenvolver, né, um dos outros ali, características, né, perfis ali. Eu estou entendendo que sim. Uhum. Então, eu posso ter um perfil muito mais filosófico, mas se eu preciso plantar um alimento porque eu não tenho quem faça isso por mim, eu vou tentar aprender. Talvez eu não tenha um ótimo sucesso, mas eu vou conseguir, de alguma forma. Sim. Né? Tá correto, então, essa interpretação. Né? Eu apontaria duas situações. Dentro da filosofia védica, quando tu vem com essa cor de mente, tu vai viver essa cor da mente nessa existência. Lembra que no conhecimento védico a gente acredita em múltiplas existências para a gente ir se lapidando ao longo das vidas, para a gente evoluir, se desenvolver, né? Então, quando tu vem para uma existência, tu vem com um Varna. Tu vai trabalhar sempre para se desenvolver, mas tu vai ficar nesta vivência, nessa experiência, mas todo mundo vai evoluindo. Certo? E outra coisa muito importante, que isso tem muito a ver com o Dharma. Lembra a história lá, que tudo acontece para o melhor? Às vezes tu vem com aquela cor da mente, que nem tu falou, mais filosófica, para ser uma excelente professora, orientadora, mas tu precisa, sei lá, criar teu filho, se divorciou, não tem como bancar a situação, tem que fazer alguma outra atividade que não tem nada a ver com o que a tua natureza vibra. Tá tudo certo em fazer o que tu precisa fazer, porque a vida te convida a experienciar determinadas situações para a gente se aprimorar e aprender. Então, por algum motivo na existência, tu precisa passar por aquela situação
para ter um aprendizado, para quando chegar num determinado momento, tu poder sim viver o teu propósito. Faz sentido, gente? Tá muito complexo? Fala, Marta. Não sei se eu entendi. Ou se eu também já estou viajando. Fala. Adoro viajar. Na essência, a gente vai ter uma cor de mente. Na essência, todo mundo é igual. Então, Quando a gente está manifestado aqui, a gente vem com uma cor de mente. então, nessa existência eu vou ter uma cor de mente, na próxima eu posso ter outra. Sim, De acordo com o que tu aprendeu nessa vida. exatamente. Se tu Lembra? tu veio sendo Shudra e tu serviu dharmicamente Shudra, Tu fez o que tu tinha que evoluiu. fazer Quando tu voltar na outra vida, tu vai voltar com um outro Varna. para ter a Mas tu tem que experiência e fazer o teu aprendizado. Varna dharmicamente. E Entende? se eu não consigo? É isso que eu fico Ah, pensando. nós vamos chegar aí. Eu vou Nós voltar, vamos chegar. Nós vamos chegar nisso. Porque o meu entendimento dentro do mal de horário seria isso. Calma que A eu gente vou... é ajudado a chegar lá. Exatamente, nós vamos chegar aí, tá? Olha esse trecho que eu fiquei de ler, né? Quando você faz um trabalho se deixando guiar pelo chamado de sua natureza interior, em realidade está se deixando guiar pelo próprio Criador de todos os seres, que é onipresente, e assim agindo alcançará a perfeição. Então, o nosso propósito maior nessa existência é fazer frutificar a nossa real natureza. É a gente primeiro entendê-la para poder colocar em ação no mundo o que tu precisa fazer. Em ações. Porque ninguém veio aqui para ficar de férias. Certo? Então, os Varnas não dependem do sistema socioeconômico, pois está na cor da mente na existência. Lembra? Não é hereditário, não é de casta. Isso é uma coisa política. Nós estamos falando de mente, né? E aí eu coloquei um exemplo interessante que fecha com a pergunta que a Jane falou. Eu achei na internet essa notícia que um homem achou no lixão. Ele era uma pessoa muito humilde e estava passando por muitas dificuldades, e ele encontrou no lixo, ele estava buscando coisas para comer e encontrou livros, e ele sentiu que deveria estudar e começou, e o cara se formou em medicina. E ele estava passando por uma fase muito difícil, onde ele não tinha nem o que comer. Mas a cor da mente dele fez as escolhas dele irem para tal caminho que ele pôde se formar um médico e realizar o que ele veio realizar. Entende? Daqui a pouco não é no momento, mas tu tá no processo, né? Lembra da historinha? Tudo acontece para o melhor. Ele daqui a pouco precisava passar por aquela situação de mais privação para desenvolver dentro dele valores e princípios que daqui a pouco não estavam tão firmes, ou daqui a pouco para ele conseguir dizer não, mas eu consigo. Entende? Vai saber o que passava na vida do cara. Mas o cara conseguiu. E tem pessoas que não conseguem. Ilustra bem legal isso aí, né? Então, todo mundo pode fazer tudo. Todo mundo pode atualmente ser empreendedor, pode ser vendedor, pode ser não sei o quê, nananana. Se tu se dedicar, tu consegue. A questão é, tu vai ser realizado, tu vai manter teu equilíbrio, que nem eu dei o exemplo da moça que teve que começar a tomar ansiolítico, começou a ficar muito ansiosa porque não aguentava aquela pressão da chefia e dos funcionários, nananana. Entende? O ideal é a gente seguir a nossa natureza, pois assim a gente tende a ser mais leve, mais feliz, mais realizado, né?
Não estar exercendo o nosso papel na sociedade gera sofrimento para nós, pessoal, e também reverbera na tua família, reverbera no teu entorno, porque olha só esse próximo slide. Tentei ilustrar um cara que tem como Varna gestão e liderança, tá vibrando, a equipe tá feliz, tá tudo fluindo bem. Já o outro cara ali que é líder, mas não tem natureza para liderar e aí humilha o funcionário e aí não sabe lidar com a situação. Entende? Os dois conseguem fazer o que precisa fazer. A questão é como estão fazendo. Porque se tu tá fazendo o que tu precisa fazer, gente, não tem como ficar triste, ficar mal, porque tu... Quem aqui faz o que sente, o que trabalha, né, enfim, faz, realiza e se sente pleno com isso? Viu? Vibra, né? É uma alegria, é uma coisa assim de... Estou fazendo o que eu preciso fazer. E aí, quem não levantou a mão, né? Tem que pensar. E não é sair pedindo demissão amanhã, né? Mas é repensar e daqui a pouco as escolhas que tu vai começar a fazer para te direcionar para o teu caminho. Porque se tu ainda não tá se sentindo assim tão pleno, tem problema, tem desafio, gente. Não estou dizendo que é viver no mar de rosas, tá? Mas é aquela coisa que, tipo, te dá prazer em começar a trabalhar na segunda-feira. Ó, a Marta já fez... Ai, desculpe. Né? Eu tive uma experiência que eu posso Pode. dividir. Né? Não Então, posso. não quer dividir? Não vou conseguir. Não? Enfim. E o outro caso ali, ó, da cozinheira. Né? São coisas simples. Uma cozinheira que gosta do que faz, que vai lá porque gosta de cozinhar e a energia que ela deposita naquela comida, com certeza vai ser uma comida maravilhosa. Ou daquela que só pegou o cargo de cozinheira porque era o que tinha. E aí, né? Coitada da pessoa que vai comer. Né? É melhor realizar, outro trecho do Gita, é melhor realizar seu próprio Dharma imperfeitamente do que o Dharma de outra pessoa impecavelmente. Por quê? Porque tu não vai estar seguindo a tua real natureza. Ficou claro, gente? Aqui só para ilustrar, para vocês entenderem o pensamento. Eu preciso fazer um muro lá na minha casa. Aí eu compro as coisas e chamo um Shudra, de Varna Shudra, cor da mente Shudra, tá? E digo, ó, aqui tá o material, eu preciso desse muro aqui, tá? Vou lá, vou trabalhar e quando eu volto, no final do dia, o que acontece? Ele vai fazer o que precisa ser feito. Ele vai fazer o muro. Terminou o horário do expediente, ele vai embora de boas, fez o que tinha que fazer. Certo? O Brahman, digamos que chega uma pessoa com mentalidade Brahman para fazer o muro. Aí tu vai dizer a mesma coisa, eu preciso fazer o muro aqui tá o material. Aí o Brahman vai ficar ali, ó. Vamos fazer uma planilha para ver se avaliar se tem que comprar mais material, se a qualidade foi adequada, se é melhor de tijolo, de bloco ou de pedra, né? O tipo do cimento daqui a pouco não é o ideal. Qual que é o melhor posicionamento solar? E vamos analisar que segundo o Feng Shui para a energia fluir melhor ali, tu entendeu? Por quê? Porque ele tá alinhado com o cosmos, gente, ele tem que fazer sentido o negócio ali. Não é só um muro para ele. Aquilo ali influencia tudo. Tu entende? E vai chegar no final do dia e vai ver ele não botou nenhum tijolo. Vocês entendem? É legal esse exemplo. Então, que a gente estava falando ali de fazer a roda girar. Lembra quando eu falei da aula passada da roda do Dharma? Lembra?
que o mundo, ele precisa girar, ele precisa evoluir, as coisas precisam acontecer. Mas todo mundo precisa desempenhar o seu papel para isso acontecer, certo? Senão a sociedade colapsa, né? E a gente não está exercendo isso, gera muita dor, gera muito sofrimento, e aí a gente não vai conseguir ascender. Aí a gente vai ficar, quem é que comentou? Ui, tem um ventão aqui. Sobre a repetição, foi tu, né, Marta? Não, foi a Janete. Ah, é alguém. Sobre a repetição da evolução. Então, na tradição védica, existe a roda de Samsara, que é uma roda de vidas que tu vem, e que tu vem, e que tu vem. Só que a roda de Samsara gira, lembra que tu vem numa existência, vive, não aprende, vem de novo, vive, não aprende, e tu fica nessa roda. Por quê? Porque o karma, as ações, as escolhas daquela pessoa não são baseadas na sua natureza, numa evolução, num todo. Ela é baseada no egoísmo. Ela está presa aos desejos, é o apego que é melhor para ela, não para o todo. Entende? Nós estávamos falando antes. E aí ela fica, e ela fica. Por quê? Porque não é por aí. Lembra dos 4 níveis de consciência? Então, o objetivo, segundo a tradição védica, é a gente se libertar, é evoluir. E aí sim, essa roda, ó, acende. Ela não é uma roda que fica aqui, cachorro correndo atrás do rabo. Porque eu só quero saber de mim, eu só quero saber de mim, eu não tô nem aí pra ninguém, eu só quero saber de me dar bem. Faz sentido, gente? Existe uma expectativa da natureza. Lembra que o Dharma maior, a natureza como um todo, existe uma expectativa da natureza que é própria da vida. Que cada um de nós cumpra o seu papel e ajude o mundo a se mover de uma forma mais ascendente. Para o bem de todos. Não de ti mesmo, em volta do rabo. Faz sentido, gente? Pensa se isso fosse abordado desde a infância. Né? E como descobrir meu Varna? O Maicon deve estar pensando isso, né, Maicon? Ou ele já matou a charada. Vocês não ficaram se questionando? Porque quando a gente aprende isso, a gente quer se classificar, vai dizer. Eu era uma que ficava. Vocês não estão assim? Como a gente faz isso? Autoconhecimento. Né? É a gente lembrar na infância as nossas tendências. Hoje, o que me vibra, o que faz eu vibrar, o que eu tenho habilidade. Sinceramente. Estudar em mim mesma as minhas tendências. Faz sentido, gente? Sem a interferência dos desejos coordenados pelo ego ou pelo dinheiro. Tipo, que nem o Maico, tá na fase, daqui a pouco, de escolher se ele vai querer fazer uma faculdade, qual vai ser a faculdade. Entende? Eu vou escolher fazer engenharia porque dá mais dinheiro, ou é porque eu sinto que eu nasci para isso, para ajudar a construir coisas e projetar coisas. Entende? As escolhas do jovem, elas precisam ser baseadas no que ele veio fazer, não o que o pai e a mãe querem. Porque isso dá dinheiro, porque isso vai te dar mais status, porque isso tu vai ter um cargo melhor numa empresa, porque blá 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 blá. Aí a criatura fica frustrada, pode até ganhar muito dinheiro, mas vai virar um depressivo. Foi muito dramática agora? Um pouquinho, né?
Então a gente precisa, o desafio é não julgar o Varna como melhor ou pior. É a gente se perceber e entender as nossas tendências. Eu tive uma experiência recentemente, fala Paulo. Só para perder o gancho das escolhas, eu tive uma professora na primeira faculdade que ela estudou medicina, se formou, pai era médico, família também. Ela se formou em medicina, recebeu o diploma, guardou na gaveta e foi estudar o que ela queria fazer. Né? Ela adquiriu aquele conhecimento, para alguma coisa vai servir, é conhecimento acumulado, mas tipo, perdeu tempo, né? Foi para agradar. Foi para agradar. Foi, fez, nunca exerceu. E pensa, a medicina é difícil, né? Aí eu ia falar. Por exemplo, eu fiz recentemente o mapa védico, astrologia védica. Sempre quis fazer. E conheci uma colega que faz e fiz. Por quê? Porque na literatura da astrologia védica, por exemplo, que ela me explicou, não existe algo que diga qual é o teu Varna. Mas eu descobri que as casas dos planetas, dos números, de toda aquela coisa da astrologia védica, tem um Purushartha. Tem a casa de Artha, de Kama, de Dharma, de Moksha, e o trânsito dos planetas. Gente, muito interessante. E sim, ajuda a gente a entender. Para mim, ajudou. Eu já tinha essa noção, mas sabe assim, a gente sempre duvida. E aí, lá ficou assim muito claro. As minhas tendências, os meus karmas, e tudo são caminhos para a gente fazer escolhas. Então, os mapas são tendências. Então, eu queria compartilhar com vocês que, para mim, pessoalmente, foi muito interessante fazer esse estudo astrológico. Que tem N coisas, gente. Muito legal. Posso passar o contato dela para vocês. Tá? Mas eu achei interessante. Mas não é uma regra. Que tu vai entender teu Varna fazendo um mapa astrológico. Não. É autoconhecimento. Mas eu encontrei confirmações, vamos dizer assim. Tá? Alguma pergunta? Não. Voltando aos filhos, né? Deixar os filhos escolherem seu caminho, orientá-los observando as suas tendências naturais, baseado nos valores humanos. Valores humanos, o que é, gente? Alguns exemplos: verdade, justiça, fraternidade. Como pais, a gente precisa educar os filhos com esse embasamento. E aí ajudar eles a se entender pelo que eles mesmos entendem de si próprio e que a gente observa, para ajudar eles nas escolhas, tendo como princípio esses valores humanos, porque esses valores humanos são o quê? As leis do Dharma, do cosmos, que rege tudo, entende? E aí, a gente ajuda eles a entender essas aptidões, a escolher melhor esses caminhos e não questionar o que eles vão fazer, mas o que eles vão ser. Entende, gente, a diferença? Eu posso fazer medicina, mas eu sou uma pessoa que vai vestir a camiseta em prol do outro. O que eu vou ser? Não a ação que eu vou estar fazendo. É muito mais profundo e mais importante do que a profissão que tu vai escolher. Mas o que tu quer ser na tua existência? O que tu quer fazer frutificar na tua vida? Vai chegar lá no dia que tu vai morrer. Tu tá lá, quase indo. Tá? E aí tu vai passar o filminho assim. Valeu
consegui deixar uma coisa legal aí para essa humanidade, ou foi uma droga, deixei um monte de gente triste, eu também, sabe? O que tu quer no teu último dia? Ter orgulho de tudo que tu fez e que tu pôde frutificar na existência, ou não vai ser tão legal? É isso que a gente tem que pensar. E aí, se tu vai ser médico, engenheiro, cozinheiro, o que for, mas tu foi alguém que fez o que tinha que fazer, que veio fazer. Não construir coisas somente, mas construir a si próprio. Marca isso, gente. Construir a si próprio. Todo mundo está aqui para construir a si próprio e contribuir nessa grande construção que é a nossa sociedade, que é o nosso planeta, que é o nosso mundo. Me inspirei agora. Contribuir de forma adequada, esse repeteco que eu já falei, né? Então, reconhecer a nossa real natureza, sem julgamentos, sem preconceito. Ficou claro? Porque eu tô ficando bem repetitivo. Amanda não vai falar nada? Porque nós vamos viajar agora. Agora eu vou viajar com vocês. Eu botei uns slides bem massa. Vamos refletir e viajar um pouquinho. Coloquei ali uma foto de partículas. Partículas soltas. Vocês sabem o que são partículas? São, né? Partículas. E conforme o que elas vibram, o que elas fazem, o que elas se unem, elas formam um átomo. Vamos ficar por aqui, tá? Não vamos para as coisas menores ainda que a nossa física já descobriu. Vamos ficar do que a gente sabe da escola, né? Então, as partículas de prótons, de elétrons e de nêutrons, de forma organizada, se estruturam e se unem e formam um átomo. O átomo se une com outro átomo, que se une com outro átomo, que se une com outro átomo, e dentro dessa organização, o que eles formam? Uma molécula de água, uma molécula de carbono, uma molécula de não sei o que, e assim vai fazendo, né? Certo? E aí, essas moléculas resolvem se unir também. E aí elas começam a se unir e elas formam uma estrutura orgânica, uma célula, onde cada molécula tem sua função e contribui dentro daquela célula para aquela célula se manter viva. Uma parte produz substâncias, outra parte excreta substâncias, outra parte responsável pelo DNA, outra parte responsável pela energia que mantém ela viva. E aí, várias células se unem e formam um tecido. Tecido muscular, tecido ósseo, tecido sanguíneo. E aí esses tecidos resolvem se unir e formam um órgão. E esses órgãos resolvem se unir e formam um sistema digestivo, um sistema respiratório, um sistema nervoso. E todos esses sistemas juntos formam uma pessoa. Vocês entenderam o que a gente fez? A gente foi do micro para o macro. Certo? É interessante, né? Adoro viajar assim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, vamos viajar mais ainda. A Terra. Nós estamos na Terra. A gente faz parte de um ecossistema da natureza que também tem átomos e moléculas e tecidos, os vegetais e nananã, e tudo isso é um grande sistema, certo? E que a união de planetas formam um sistema solar. Então vamos fazer uma analogia que o nosso planetinha seria como uma partícula solta. E aí ela resolve se unir com outras partículas e esses planetinhas formam um átomo. Olha o desenho do sistema solar e olha o desenho atômico. Não é muito parecido? E aí
esses sistemas planetários resolvem se juntar e formam galáxias, que são, vamos falar como se fossem grandes moléculas. E aí essas galáxias se unem e formam aglomerados de galáxias. E isso existe, gente. É até aí que a gente conseguiu chegar em fotografia. E vai saber o que tem depois. Entende? Quando tem aqueles trechos filosóficos ou religiosos que falam: conhece-te a ti mesmo, que conhecerás o todo. Se a gente olhar para dentro e procurar mergulhar em si, mergulhar, que é o que o ser humano está tentando fazer com a ciência. Ele foi mergulhando, chegou no átomo, chegou no elétron, chegou na molécula, chegou no quarks, chegou no... Porque ele está tentando descobrir o princípio. Mas por que eu viajei assim nessa aula de Varnas? Viajei, né? Por que eu viajei? Tem todo sentido, gente. Porque a natureza, de forma organizada, ela une para potencializar. Certo? O que é yoga? A raiz da palavra. União. Vocês entendem quando a gente diz agora unir a consciência individual com a consciência maior? Quando a gente viaja, não sei o quê. Isso é yoga. União. E o que são os Varnas? Cada pessoa é como uma partícula. Que todo mundo junto, unido, de forma organizada dentro de um sistema onde cada um faz o que precisa fazer, gera o todo. É lindo, né, gente? Eu chego a ficar assim, quando eu tava montando isso, eu ficava assim... E o Véter reclamava que era quase meia-noite. Né? Entende, gente, como é importante a gente se entender, a gente se perceber, entender o nosso papel, porque todo mundo aqui não está preocupado em correr atrás do próprio rabo, senão vocês não estariam aqui tentando entender um pouco mais sobre a vida, sobre si mesmo, né? Então, olha o grau de evolução. Tem gente que não está nem aí. Tá nem aí. Mas a gente tá. Então, segundo a tradição védica, a união e o bom funcionamento desses sistemas de Varnas faz com que a gente tenha uma sociedade que evolui em todos os sentidos. Idealmente, né, gente? Idealmente. Principalmente em consciência. Em consciência. Pois cada um nasce com um papel a ser desenvolvido pela vida. E qual o teu papel hoje? Essa pergunta que eu vou deixar para vocês levar para casa. E aí eu toquei num ponto importante. Eu não paro de passar slide, tá quase acabando, gente. Quando a gente fala, né, qual o meu papel? Porque se eu tenho um papel é porque eu tenho uma ação no mundo. Então, vocação. A gente pensa em vocação, né? Maico, tá na fase do teste vocacional. Vocação vem do latim vocatio, vocare, que significa chamado, convocação ou chamamento. Então, gente, entendam que vocação não é uma profissão. É uma voz superior que te puxa a atender ao máximo as tuas possibilidades para chegar a um grau de consciência mais elevado. Olha que profundo isso, gente. Não é simplesmente uma profissão.
mas o que a gente vai deixar no mundo. Entende? Portanto, tua vocação hoje é servir a humanidade. Ao mundo, independente como. Não é o teu ofício, é encontrar o teu papel nesse grande serviço. Seguindo o teu caminho, contribuindo assim para o Dharma, que é o caminho do todo. Muito obrigada. Espero ter contribuído aí, ou não, ou ter deixado mais. Mas é um assunto que mexe, faz pensar e fica aí a reflexão